Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui, agradecendo o convite, a oportunidade, para conversarmos um pouquinho a respeito da gratidão. E que nesses instantes nós possamos nos sintonizar com os sublimes ideais de amor ensinados e vivenciados por Jesus em sua passagem sobre a terra. E que os nossos corações sejam como a boa terra à espera do plantio. Que todas as sementes que neles caírem possam germinar, crescer e frutificar. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 20, nos diz o seguinte: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo, nessa afirmativa, nos convida ao exercício de uma virtude, muitas vezes por nós esquecida e também por nós não compreendida, que é a gratidão. Mas o que vem a ser gratidão? Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz um conceito muito importante. Ela nos diz que o verbete gratidão vem do latim gratia, que significa graça, ou gratus, que significa agradável. Gratidão, assim, é o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Mas a chave para entendermos o significado de gratidão está na palavra agradável. Então, vamos retirá-la da frase para ver se conseguimos perceber a diferença. Reconhecimento por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Para isso, o que é necessário? Que tenhamos observação e que tenhamos discernimento. Para exemplificarmos, podemos citar os críticos de arte, que assistem um espetáculo, analisam os pontos altos, analisam as qualidades, as virtudes do espetáculo, baseados nos seus conhecimentos de arte, baseado nas experiências que têm junto ao ramo artístico, não necessariamente desenvolvendo um sentimento de admiração ou apreço por aquele espetáculo que estão assistindo. Mas quando nós colocamos a palavra agradável na frase novamente, significa que existe um sentimento bom envolvido em tudo isso. O agradável significa que eu reconheço o valor de tudo quanto eu recebo e de tudo o que me é concedido. Esse sentimento, então, é um curvar-se na alma. Quando a gratidão atinge o seu nível máximo, esse sentimento se traduz em um estado de plenitude, um estado de graça. Mas o que é um estado de graça? É uma vivência de uma relação de amor com Deus. Por isso, gratidão é mais do que um muito obrigado, é mais do que a recompensa habitual, essa que nós estamos acostumados de retribuirmos aquilo que recebemos, porque essa retribuição é o primeiro passo para a futura gratidão, mas não é a gratidão em si. Ela ainda representa uma visão material, imediatista. Gratidão é um sentimento nobre, profundo, significativo, que se inicia no âmago do nosso ser, despertando um louvor a tudo e a todos e emanando positividade em nosso redor. E agora, depois que fomos apresentados a esse conceito de gratidão, como nos definiu Joana de Ângeles, como anda a nossa gratidão? Mas existe uma outra palavra muito importante para compreendermos
a gratidão de maneira completa, que é o advérbio tudo. Mas o que significa tudo? É tudo, tudo mesmo? E aí nos perguntamos, o que agradecer? Podemos dizer que devemos agradecer, primeiramente, o bem que nos acontece. E agradecer o bem que nos acontece é tão fácil, mas muitas vezes tão esquecidos por nós. O bem que nos acontece, também podemos dizer que esse é o nosso primeiro nível de gratidão. Agradecer o dom da vida, o sol que brilha todas as manhãs, a oportunidade do trabalho, a família, o lar que nos protege das intempéries do tempo, as flores que alegram a nossa existência, aquela comida que nos foi preparada com tanto carinho pelo pai, pela mãe, pelo companheiro, pelo auxiliar da casa. Enfim, quantas coisas nós temos a agradecer e quão poucas coisas nós temos a pedir. Mas o que mais nós devemos agradecer? O mal que não nos acontece. E esse nós podemos dizer que é o segundo nível da gratidão. E nesse nível de gratidão, a nossa visão a respeito das coisas que acontecem ao nosso redor, ela se amplia. Assim, como exemplo, podemos citar aquele acidente automobilístico que deixou de acontecer. Podemos citar também aquela lesão grave que poderia ter ocorrido caso esse acidente tenha vindo a se cumprir e que não ocorreu. Poderíamos ter nos machucado muito mais, mas tivemos apenas um arranhão. Podemos citar também aquele assalto do qual nós fomos poupados porque resolvemos mudar o caminho. Podemos agradecer tantas coisas que deixaram de acontecer conosco e que nos trariam o aborrecimento e que nos trariam tormentos. Mas quando nós conseguimos agradecer o mal que não nos aconteceu, é porque nós reconhecemos a importância e a atuação da espiritualidade em nossas vidas a todo momento, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, nos orientando. Mas e agora? Tem mais um nível de gratidão e mais uma coisa para agradecer. O que vocês acham que falta a gente agradecer? O bem, o mal que não nos aconteceu, e o próximo é isso mesmo que vocês estão pensando. E não está errado, não. É o mal que nos acontece. Mas isso daí não está certo, não. Tem alguma coisa de errado. Mas então vamos nos perguntar o seguinte: o que é mal para nós? Para André Luiz, no livro Sinal Verde, através da psicografia de Chico Xavier, na lição intitulada Preocupações, ele nos diz que o mal é o bem mal interpretado. E esse, nós podemos dizer que é o nível mais alto de gratidão. É o patamar em que nós devemos alcançar. Aquele que é capaz de agradecer o mal que lhe acontece, ele vê em Deus o Pai bondoso, misericordioso, amoroso, que não castiga e não pune a ninguém. E assim ele reconhece que todos os acontecimentos da sua vida são decorrentes das leis de causa e efeito. A pessoa que agradece o mal que a ela acontece, consegue ver no obstáculo que surge a oportunidade do aprendizado, e assim ela enxerga em Deus o Pai que quer ensinar. A pessoa que consegue agradecer o mal que a ela acontece, vê como
recurso didático aquela situação inesperada em virtude do amor que Deus tem a nós para nos fazer despertar. Despertar para o quê? Para os valores morais, despertar para a vida espiritual. E assim ela vê em Deus o Pai que nos quer corrigir os conceitos equivocados que construímos ao longo da nossa existência. A pessoa que agradece o mal que a ela acontece, ela consegue perceber que muitas vicissitudes que nos ocorrem são fruto da nossa imprudência, da nossa invigilância, decorrentes da atitude equivocada que praticamos nessa existência. E que em outras vezes, essas provas que nos acontecem podem ser resultados de vidas pretéritas, como oportunidade de quitação de débitos. Mas muitas vezes, muitas provas que nos acontecem foram por nós escolhidas no plano espiritual, porque vimos a importância delas para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Assim, a pessoa que agradece o mal que a ela acontece, ela não pergunta, por que comigo, meu Deus? Ela pergunta, meu Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, nos traz um pensamento muito bonito. Quando ele nos diz assim, mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Mas uma outra dúvida surge em nossa mente, porque se nós já vimos o conceito e a importância da gratidão, se já vimos o que precisamos agradecer, também nos perguntamos assim, mas como agradecer? Agradecer não só através das belas palavras, postando nas redes sociais, agradecer sentindo a luz dos benefícios, a grandeza dos gestos, compartilhando as dádivas recebidas com todos aqueles que estão ao nosso redor, devolvendo o bem, não só aquele que foi o nosso benfeitor, mas todos aqueles que estão à nossa volta, porque são os nossos irmãos em Deus. Como devemos agradecer a Deus? Se tantas dádivas Ele nos concede, devolvendo essas dádivas, essas bênçãos, o bem, o amor, o carinho, o auxílio aos nossos irmãos. Imaginemos que uma dada situação da nossa existência, nós ficamos sem emprego e começamos a passar por uma profunda dificuldade material. E nessa situação chega um amigo até nós com uma boa condição financeira e diz assim, fique tranquilo, eu vou dar os alimentos necessários para o seu sustento, o sustento da sua família, até que você consiga um novo trabalho. E assim acontece. E passa o tempo, nós conseguimos um trabalho e aí não precisamos mais da ajuda desse nosso colega. Como podemos agradecê-lo? Materialmente falando, que seria aquela retribuição, aquela coisa de vizinha, né, que empresta aquela vasilhinha com o bolo e a gente devolve com açúcar, por exemplo, a gente devolve com o bolo, não devolve a vasilhinha vazia. Materialmente falando, ele não precisa. Mas nós podemos devolver o bem através da nossa prece, do nosso carinho, do sentimento de gratidão e das atitudes de amizade que podemos oferecer a Ele. Mas só a Ele? Não só a Ele, porque nós sabemos o quanto é difícil passar por essa situação e reconhecemos o valor daquele auxílio, reconhecemos que Deus o enviou
com esse propósito. Então vamos agradecer a todos aqueles fazendo o bem, dando um pouco da nossa roupa, do nosso calçado, do alimento que nos sobra à mesa, do nosso carinho, aquele irmão necessitado. Há uma casa que faz atividades beneficentes. Enfim, agradecer é espalhar o bem, é fazer o bem ao seu redor. Mas se nós ainda não estamos convencidos de como a gratidão é importante em nossas vidas, de como necessitamos colocá-la como um hábito salutar no nosso dia a dia, vamos argumentar mais um pouquinho. Por que agradecer? E Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, nos diz que aquele que cultiva a gratidão usufrui de saúde física, psíquica, emocional, tem alegria de viver e compartilha de todas as coisas. Ela nos diz ainda que aquele que cultiva a gratidão produz um sentimento de tranquilidade que toma conta do seu interior, no qual poderiam se desenvolver sentimentos inferiores. Ela ainda diz que a gratidão produz um clima psíquico de harmonia, que beneficia aquele que a cultiva, mas também a todos os que estão ao seu redor. Sendo assim, a gratidão a mais sutil psicoterapia para os males da sociedade. E vocês pensam que acabou? A gratidão ainda dissolve os sentimentos de raiva, medo, angústia, ressentimento. A gratidão é uma experiência moral, mas com reflexos no aparelho cerebral. O sentimento e pensamento produzidos através da gratidão impressionam o nosso cérebro, que produz substâncias capazes de nos trazer a sensação de alegria, de bem-estar. Imaginemos que em um momento nós estamos chateados com uma pessoa, mas ao invés de ficarmos alimentando aquela mágoa, aquele sentimento menos feliz, procuremos naquela hora lembrar das coisas boas que aquela pessoa já fez para nós. E muitas vezes nós nos surpreenderemos porque veremos que ela já fez para nós muito mais coisas boas do que ruins. E a gratidão por aqueles benefícios faz com que esse sentimento de mágoa vá desaparecendo. Vamos exercitar. E assim, a pessoa que pratica a gratidão, ela passa a demonstrar algumas características, que nós vamos relacionar algumas delas. A primeira delas, o encanto pela vida, a alegria de viver. A pessoa que é grata, ela reconhece as dádivas que se multiplicam em inúmeras expressões de intercâmbio. Então, ela tem a consciência que desde o átomo até os bilhões de planetas que existem no universo, tudo está interligado. E em tudo existe Deus pulsando amor em todas as coisas. Por isso, ela reconhece o significado nobre de todas as coisas. A pessoa que é grata ainda apresenta uma outra característica, o amadurecimento psicológico. E o amadurecimento psicológico não tem a ver com a idade física, porque existem jovens que são maduros e existem adultos que trazem em si verdadeiras crianças emocionais. A pessoa que é madura psicologicamente, como já dissemos, ela vê em Deus
o Pai amoroso, bondoso, misericordioso, e ela também vê que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Por isso ela nutre dentro de si um sentimento de fraternidade. E a partir do sentimento de fraternidade, ela consegue também enxergar a sua realidade transcendental. O que é isso? Ela consegue perceber que esta não é a nossa única existência e nem a nossa verdadeira vida. Que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que nós estamos aqui com o único objetivo de nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Com essa visão, a sua consciência a respeito dos valores existenciais se amplia. E assim ela passa a dar valor, ela passa a cultivar os valores morais que as pessoas trazem em si, independentemente da situação financeira ou da posição social, porque ela reconhece que os valores morais são o único bem que nós levamos quando partimos daqui e retornamos à nossa pátria espiritual. E a pessoa que é madura psicologicamente, ela tem uma ampla visão do mundo e das pessoas. Ela reconhece a diversidade das culturas, dos hábitos, das crenças. E assim, ela compreende que aquilo que representa uma grande dificuldade para uma pessoa pode não ser para outra, porque cada um se encontra em um estágio evolutivo. E ela compreende essas fragilidades humanas, porque ela também sabe que possui as suas próprias fragilidades interiores. E ainda a pessoa que é madura psicologicamente, ela sabe que ninguém é autossuficiente a ponto que não dependa de nada nem de ninguém. E muitos podem dizer assim: ah, mas eu não dependo de ninguém, não. Na minha casa, eu sou o provedor. As pessoas dependem de mim. Mas nós não estamos falando somente da suficiência financeira. Vamos exemplificar. Quando nós estamos com aquele resfriado, nós não necessitamos do médico? Podemos até tentar nos automedicar, mas não façamos isso, porque às vezes nós podemos exagerar na dose e tomar o remédio inadequado. Quando nós estamos com aquela dor de dente, nós não precisamos dos dentistas? Quando nós estamos com aquele problema de ordem jurídica, nós não precisamos do advogado? Nós não precisamos dos amigos para nos aconselhar, para nos dar a mão segura, para conseguirmos caminhar diante de uma dificuldade? Nós não necessitamos dos nossos pais, do seu apoio, do seu carinho, do seu conselho? Enfim, somos autossuficientes? Não. Dependemos uns dos outros. E nessa dependência nós vamos compartilhando as nossas vidas, trocando as experiências, aprendendo e ensinando. Mas a pessoa que é grata ainda possui uma outra característica, a humildade. Porque ela reconhece o quanto que ela recebe. Desde o ar que ela respira gratuitamente até os nobres fenômenos automáticos do organismo, que são os preservadores da sua existência. E a pessoa que é humilde, ela se coloca na posição de servir. Servir a Deus através do serviço do próximo. Quando aquele que é orgulhoso e egoísta, ele se coloca na posição de exigir, exigindo que Deus, a espiritualidade e todos que estão ao seu redor estejam sempre prontos a servi-lo. E ainda, a pessoa que é grata,
ela tem essa outra característica. Não espera a gratidão dos outros. Ah, isso é difícil, né? Porque, mesmo que inconscientemente, nós sempre esperamos a gratidão e o reconhecimento das pessoas. Confúcio, um filósofo chinês, nos diz o seguinte: haja com bondade, mas não espere gratidão. Colocando a gratidão no patamar das virtudes revestidas de renúncia. Renúncia da admiração, renúncia do aplauso, renúncia do elogio, renúncia da divulgação. E muitas vezes nós julgamos que somos vítimas da ingratidão. Só que, na grande maioria das vezes, aquilo que julgamos ingratidão é a frustração em relação a uma expectativa que depositamos em alguém, e esse alguém é a pessoa a qual nós a beneficiamos, que não retribuiu, não correspondeu na altura que esperávamos. Muitas vezes esperávamos o seguinte: eu ajudei o fulano, mas então, agora ele vai virar espírita, ele vai começar a frequentar lá a casa que eu frequento, ele vai começar então a seguir os meus conselhos, ele vai divulgar para as pessoas saberem que eu sou uma boa pessoa. Nós esperamos isso. E o que a pessoa faz? Ela fica no silêncio, na humildade, mas o seu coração se nutre de gratidão. Às vezes ela nem consegue dizer um muito obrigado, mas ela faz preces por nós. Ela envia bons pensamentos a nós, e se nós precisarmos, ela está pronta a nos auxiliar. Mas esperávamos de maneira diferente e aí julgamos-nos ingratos. Assim, a gratidão, ela vem aliada a uma outra virtude também, que é o desapego. Desapego, eu vou fazer o bem, eu vou auxiliar, eu vou ajudar, porque eu sinto que por tudo que eu sei, por tudo que eu estudei, por tudo que eu conheço do Evangelho de Jesus, é meu dever contribuir para que um irmão encontre o seu equilíbrio. Eu vou fazer o bem porque é impossível ficar bem vendo que a pessoa chega até a mim em desespero e eu nada fazer. O bem que nós fazemos nunca se perde. Vamos fazer independentemente se as pessoas reconhecerão, agradecerão ou não. Mas o nosso papel como cristão, nós estamos cumprindo. Vamos fazer por amor a Deus, por amor a Jesus, em gratidão por todas as bênçãos, as dádivas que nos são concedidas diariamente. Mas nós podemos perceber que todas as pessoas que são portadoras de um grande conhecimento, que são portadoras de grandes virtudes morais, elas perseveraram e construíram essas qualidades, essas habilidades, essas virtudes dia a dia, passo a passo. Imaginemos um médico, um bom médico. Qual o caminho que ele não percorreu para chegar nessa condição? Primeiro, ele enfrentou o vestibular. E quantos foram os vestibulares, os obstáculos, a ansiedade? Quem já prestou vestibular, concurso público aqui, sabe o quanto é difícil. Depois, ele enfrentou os anos da faculdade, de dedicação, de estudo, de empenho, de abdicação, de dificuldade financeira, porque às vezes foi fazer uma faculdade em outra cidade. Depois vieram as residências, depois os plantões, as práticas médicas, os estudos, as pesquisas, os congressos, até que ele conseguisse chegar a exercer um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência.
E nisso, quanta renúncia do sono, quanta renúncia do lazer, quanta renúncia da companhia dos amigos, dos parentes, quanta renúncia, enfim, de tantas outras coisas para poder chegar onde chegou. E com a gratidão não é diferente. Se nós quisermos cultivar esse hábito dentro de nós, nós precisamos construí-la em nós. E aí nos perguntamos como construir a gratidão dentro de nós. Porque a gratidão deve ser o nosso objetivo de vida. O primeiro passo para construirmos a gratidão em nós é enxergar a negatividade que existe dentro de nós. E quando nós enxergarmos, nós admitirmos. Então, eu reconheço o meu defeito, eu reconheço a minha dificuldade íntima e eu admito, eu sei que eu sou assim mesmo. Mas o que nós fazemos na maioria das vezes? Nós enxergamos a negatividade e colocamos essa negatividade no outro, falando que o outro é assim, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Mas, na verdade, somos nós. E quando enxergamos e admitimos, o que nós devemos fazer? Não contribuir para a sua existência, quer dizer, trabalhar da melhor maneira possível para retirar esse defeito, retirar essa dificuldade íntima, retirar essa negatividade dentro de nós. E um segundo passo a caminho da gratidão é evitar a queixa e a reclamação. Ai, e aí? Quem acha que é fácil? Quem reclama aqui? Só eu. Meu Deus, sejam solidários. Levantem a mão, nem que for por solidariedade. Fala, é a primeira vez que ela está vindo aqui, ela não vai voltar mais. E agora que está esse tempinho frio? A gente já está reclamando. Ai, meu Deus, dói tudo. Porque a gente fica encolhida, treme. Ai, para lavar a louça, para lavar a roupa, para tomar banho. Mas se está calor também, a gente reclama que vai derreter, que não sei o quê. Por que nós devemos evitar a queixa e a reclamação? Primeiro, porque ela faz com que a nossa ligação com Deus se enfraqueça e ainda atrai para nós um pesado magnetismo, atrai para nós a doença, o azedume, o desânimo, contaminando o ambiente à nossa volta. E a queixa e a reclamação é uma forma de ingratidão, porque ao invés de reconhecermos todos os benefícios que somos agraciados todos os dias, nós só enxergamos as coisas ruins, ou que achamos ruins. Ao passo que, quando nós agradecemos, nós fortalecemos a nossa ligação com o Pai. Nós nos revestimos de esperança, de otimismo, de perseverança para as lutas de cada dia. E um outro passo que devemos dar a caminho da gratidão é deixar a posição da exigência. Desistirmos de exigir. Como dissemos anteriormente, aquele que se coloca na posição de exigir, ele quer que Deus, a espiritualidade e todos que estão ao seu redor atendam a todos os seus pedidos, anseios e supostas necessidades, e também podemos dizer a todos os seus caprichos. E se Deus atendesse a todos os seus pedidos, esse seria o seu verdadeiro mal. Porque na nossa visão limitada da existência, aquilo que nós achamos que será bom para nós, será o motivo da nossa queda. Um outro passo que nós podemos dar a caminho da gratidão é
mudarmos o foco da nossa existência. Ao invés de ficarmos somente enxergando, analisando aquilo que ainda não temos, e esse não temos não significa somente materialmente falando, ao invés de ficarmos nos lamentando porque ainda não temos aquele cargo que nos julgamos merecedores no nosso trabalho, que não temos aquela casa que gostaríamos, que não temos o companheiro que gostaríamos, que não temos aquela habilidade que gostaríamos, que não temos a voz para cantar as mais belas canções, os olhos azuis, que nós passemos a enxergar os milhares de benefícios que ocorrem na nossa existência a cada dia. Porque quando nós focamos para aquilo que não temos, o que nós vamos desenvolvendo? A ideia de escassez, de perda, de carência. Ao passo que quando focamos e agradecemos aquilo com que somos agraciados todos os dias, nós desenvolvemos a ideia de abundância, de recebimento. A gratidão, ela é uma virtude que necessita ser exercitada a cada dia, a cada instante. E assim, quanto mais nós exercitamos a gratidão, o que acontece? Nós vamos automatizando esse comportamento no nosso inconsciente. E assim, vamos expressando naturalmente a gratidão nas diversas ocasiões da vida. Quem aqui já fez aula de digitação? Eu fiz aula de datilografia, mas datilografia, muitos jovens que estão aqui no salão nem sabem o que é isso. Mas vamos falar digitação, que é um termo mais moderno. Quem aqui já fez aula de digitação? No primeiro dia, nós não achamos que seria o caos. Aquele monte de letra, de número, de tecla, de símbolo. E nós pensamos assim, meu Deus, como nós vamos guardar isso? Eu nunca vou aprender. E o que aconteceu? Nós vamos exercitando, até que um dia nós já conseguimos digitar sem olhar para o teclado, olhando do lado, lendo o texto e digitando. E assim acontece com a gratidão. De tanto exercitarmos, um dia ela será natural em nós. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu pude vivenciar junto à Mocidade Espírita do Allan Kardec. Toda a primeira aula do ano, nós pegávamos um papel e cada um colocava as metas e objetivos que queria alcançar naquele ano. Aí nós dobrávamos, colocávamos o nome, e para não correr o risco de abrir antes do ano seguinte, nós colocávamos num cofrinho. No primeiro ano foi uma maravilha. Quando chegou a primeira aula do ano seguinte, nós abrimos o cofrinho e a maioria das pessoas tinha alcançado muitos daqueles objetivos. E resolvemos fazer para o ano seguinte. E no ano seguinte, quando abrimos, já foi uma tristeza para a maioria das pessoas, porque muitas delas não tinham conseguido realizar nenhuma meta sequer daquela que tinha estipulado. E no meio daquela decepção geral, uma participante da mocidade disse assim: olha, eu não faço cofrinho, eu faço o potinho da gratidão. E todo mundo, o que é isso? Potinho da gratidão é assim: toda vez que acontece uma coisa boa, eu escrevo, o que eu fico feliz, eu escrevo num papel, dobro, coloco a data e ponho nesse recipiente que eu intitulei de potinho da gratidão. Quando chega no fim do ano, geralmente na última semana, uns 15 dias antes do ano terminar, eu abro o potinho e vou lendo tudo o que aconteceu de bom na minha vida.
E aí eu vejo os motivos que eu tenho para sorrir e como eu sou feliz. Que bela lição. Então eu gostaria de fazer o seguinte, de deixar como lição de casa para que todos possam fazer o seu potinho da gratidão. E se o potinho for meio difícil, porque às vezes não tem lugar em casa, nós podemos fazer o bloquinho da gratidão, o caderninho da gratidão, o diário da gratidão, o que nós preferirmos. Eu vou confessar um segredo para vocês. Desde que eu fiz a primeira palestra sobre gratidão, eu falei, eu vou fazer um diário da gratidão. Aí eu comprei um caderno pequeno e eu coloco a data e aquilo que eu achei bom, que me deixou feliz, alguma coisa assim. E por incrível que pareça, por mais difícil que tenha sido o nosso dia, sempre alguma coisa boa aconteceu. Mas para isso nós precisamos mudar o foco do nosso olhar. Nós precisamos aprender a valorizar as coisas boas e encarar as coisas difíceis, as coisas que julgamos ruins, como um aprendizado e não dar tanta importância a elas. Mas agora, ainda, eu vou convidar a todos para fazermos um outro exercício da gratidão. Mas fiquem tranquilos que nós vamos ficar sentados. Eu só vou pedir para vocês me acompanharem mentalmente. Para quem não me conhece, eu costumo me emocionar, então não se assustem. Só torçam por mim para eu conseguir acabar de falar, tá certo? Eu vou tomar um pouquinho de água. E nós estamos aqui encarnados nesse corpo físico, porque um dia os nossos pais aceitaram a missão de serem os guardiães da nossa existência e da união dos nossos pais, que pode ter sido duradouro ou não, que pode ter sido por amor ou não. Aqui estamos nós. E se os nossos pais não foram os pais que nós sonhávamos, ou se eles falharam na nossa educação, não importa. Porque nós, em relação aos nossos pais, estamos na posição de devedores, porque eles nos deram o presente mais precioso, que é o dom da vida. E frágeis que éramos, necessitamos do amparo, do carinho, do zelo dos auxiliares da casa, daqueles que estavam na posição de nossos pais. E ao longo do nosso caminho também precisamos dos professores, dos mestres, dos doutores, para nos ensinarem a ler, a escrever, a enxergar o mundo como ele é, e não apenas o pequeno círculo doméstico que conhecíamos. E também, ao longo da nossa existência, nós precisamos dos amigos, dos amores, dos desamores, que todos eles nos ensinaram, nos auxiliaram, nos acariciaram, nos deixaram a nossa vida mais bela, mais bonita, mais perfumada, mais leve. E caminhando na nossa jornada, muitas vezes nós precisamos nos mudar de lugares, de cidades. E distanciamos daqueles que amávamos. E necessitamos então de recursos tecnológicos como o telefone, a internet, o computador, o veículo, o avião, para diminuir essas distâncias. E tudo isso foi possível porque um dia existiram pessoas que dedicaram a sua existência, que estudaram para inventar o telefone, a internet, o computador, o veículo, o avião. E um dia precisamos do recurso material, precisamos nos sustentar e sustentar os que estavam à nossa volta. E assim encontramos aquela pessoa que, apesar da nossa inexperiência, nos deram a oportunidade do primeiro emprego. Só que um dia
tudo isso já não era o suficiente. Nós precisávamos de algo mais. E assim saímos em busca do alimento por espírito e encontramos diversas casas religiosas que falavam de Deus, que falavam de Jesus, até chegarmos à casa espírita. E quando chegamos à casa espírita, nós percebemos que tudo isso é possível graças aos inúmeros trabalhadores encarnados e desencarnados que dedicam o seu tempo, o seu conhecimento, o seu amor, para que o auxílio seja prestado, para que o conhecimento seja difundido, para que o serviço seja oferecido. Mas quando nós nos deparamos com essa doutrina consoladora, nós percebemos que tudo isso foi possível porque um dia existiu um codificador, de codinome Allan Kardec, que resolveu estudar a manifestação dos espíritos que ocorriam em todo o mundo e que se concentraram na Europa no século XIX. E assim percebemos quantos foram os precursores do espiritismo, quantos foram aqueles que dedicaram a sua vida, o seu amor, a sua bondade para despertar as pessoas para a existência de uma vida espiritual. E se hoje estamos aqui falando de amor, falando de bondade, de transformação, de gratidão, nós reconhecemos que tudo isso foi possível porque um dia passou sobre a terra Jesus, o mestre dos mestres, o médico das nossas almas, o nosso maior psicólogo, que deixou as orbes celestiais, acompanhado de inúmeros colaboradores, que poderia ter delegado essa função, mas veio pessoalmente vivenciar o amor para que a semente do bem, plantada naquela época, viesse a frutificar. Ele veio nos ensinar a amar. Ele veio consolar os que estavam em sofrimento, que estavam perdidos, que estavam desviados. E assim, nós vemos que tudo isso foi possível porque Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, permitiu que Jesus viesse até a terra. E Deus também, na sua bondade, nos permitiu o dom da nossa existência. Por isso, devemos sempre lembrar do que o apóstolo Paulo nos disse, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrarmos, Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim e da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor, em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito seja, Senhor, muita paz.